Então, na aula de hoje eu vou falar de orientação a objeto na ECMAScript 6, tá? Vamos falar aí de classes, atributos, métodos, encapsulamento, herança, polimorfismo. E depois a gente continua com a parte de programação assíncrona em JavaScript. Então, a primeira coisa aqui é como é que a gente escreve uma classe, né? Então, assim, nas versões anteriores do JavaScript, antes do ECMAScript 2015, a gente não tinha classe, tá? A gente tinha só funções. Então, assim, no fundo, as classes viram funções, tá? Porque o JavaScript, ele basicamente usa um açúcar sintático aqui para transformar essa classe numa função e por baixo dos panos é tudo função, tá? Mas é interessante para quem está acostumado a programar numa linguagem orientada a objeto, conseguir ter uma sintaxe similar à de linguagens orientadas a objeto. Tá? Então, algumas coisas a observar aqui quando a gente está programando classes em JavaScript. Primeiro que o JavaScript, pelo menos na versão atual, não tem modificadores de acesso, né? Então, aquelas coisas tipo public, private, protected, a gente não tem aqui. Tá? Até existem variações, aí existe uma proposta aí de atributos privados, começar com tralha na frente do JavaScript, mas isso não está implementado assim na maioria dos browsers ainda, então a gente ainda tem que conviver com isso aqui. Ou usar, por exemplo, TypeScript, e aí TypeScript tem modificadores de acesso. Tá? Então, assim, TypeScript, para quem não sabe, é uma linguagem feita aí pela Microsoft que adiciona tipos ao JavaScript. Na verdade, é outra linguagem, tá? Que assim, é muito similar ao JavaScript, mas com tipos, e que compila para JavaScript. Tá? Mas a gente não vai ver isso agora, só voltando aqui, vamos falar de JavaScript mesmo. Então, o construtor, repara que não é igual a Java, por exemplo. Construtor não é o nome da classe, é uma palavra que você tem constructor, com um parâmetro que você passa aqui, ou com um conjunto de parâmetros. Você pode acessar os atributos da classe com o this. Tá? A gente tem aqui uma convenção de nome, tá, para atributos privados, que vamos começar com underscore. Isso aqui é muito comum em outras linguagens, como, por exemplo, em Python, mas isso não restringe o acesso, tá? Isso é só uma convenção para dizer que esse cara aqui é privado. Além disso, a gente tem métodos normais, é só declarar o método aqui. Repara, o JavaScript também não tem declaração de tipo, então você bota só o nome do método, tá? Você não tem um tipo de retorno aqui. O tipo de retorno vai ser dado pelo que você retornar aqui na sua função. Tá? Então, por exemplo, a gente tem uma classe animal com um atributo nome e um método getName e outro método setName. Tá? Beleza? Aqui tem uns exemplos de chamadas. Existe uma outra forma de fazer isso em JavaScript, que é usar os getters e setters. Aqui está o getters e setters no estilo Java, tá? Então, a gente tem a convenção de nome aqui, camel cased, né? E o get na frente do nome do atributo e set na frente do nome do atributo. Só que JavaScript ele tem, além disso, né, uma forma de você escrever diferente, tá? Que já vai associar, por exemplo, a atribuição para um método get ou set. Então, repara o seguinte, aqui você tem uma palavra reservada, get, seguida de um método com o nome do atributo, tá? E aqui tem set, seguindo com o método com o nome do atributo também. O que vai acontecer? Essa convenção aqui faz com que você, quando chamar uma atribuição direto aqui para um atributo da classe, ele vai chamar o set, acessar o atributo, ele vai usar o get aqui direto. O que mais que a gente tem? Herança e polimorfismo. Tá? Então, vamos ver uma primeira parte aqui. A gente tem uma classe animal, onde você vai ter um construtor com um nome e um método aqui chamado speak, que vai imprimir aqui o nome do animal e o som, tá? Usando uma string formatada. Quando você estende animal, você herda essa propriedade e esse construtor aqui também, e você pode sobrescrever o método que foi declarado em animal.
Mesma coisa aqui, a gente tem um animal, aqui tem um som genérico, você tem um cachorro que late, você tem um gato que faz miau, tá? E sobrescrever os métodos. Como é que funciona aqui, né? Se você usar aqui a classe dog, né, que é cachorro, você vai chamar aqui o método, ele vai imprimir tá aqui, né? E se você usar aqui uma classe que é chamada cat, ele vai chamar o método cat que mia, né? Então, repara, né? O polimorfismo aqui em JavaScript, a herança e polimorfismo está mais para herança do que para polimorfismo, porque a gente não declara o tipo da variável, então não faz sentido a gente ficar atribuindo de um tipo a outro, né? Então, por exemplo, se fosse uma herança clássica em Java, a gente colocaria aqui, declararia uma variável do tipo animal e atribuiria dog. Como a gente não tem tipo aqui, a gente já cria uma dog direto e ele é desse tipo. Tá? Além de herança, a gente tem em JavaScript, a partir do ECMAScript 6, se eu não me engano, um conceito que é chamado de módulos. Tá? Qual que é o objetivo aqui? É a gente conseguir dividir programas de JavaScript, tá, em pedaços e conseguir importar e exportar esses pedaços quando a gente precisar. Tá? Então, assim, quando a gente está usando no lado servidor, por exemplo, com o Node.js, cada arquivo .js é um módulo. Tá? No lado cliente também, a gente precisa indicar que a gente está trabalhando com módulo. Então, assim, existe uma forma de importar um script em JavaScript, que é usando a tag script, em type text JavaScript, e usar aqui uma referência para um arquivo .js. Tá? E existe essa outra tag aqui, que é chamada, a gente tem a tag script com type model, onde a gente também pode apontar isso para um arquivo JS. Só que a diferença é que quando você tem um módulo, o this na raiz é undefined e já é usado como um strict mode, por padrão. Strict mode é um módulo do JavaScript que ele restringe um monte de coisas que podem causar problemas na sua programação. E quando a gente está usando um script normal, o this ele aponta para o window, tá? Para o objeto window do browser. Então, essas são as diferenças. Se você importar um .js no browser usando um type model, você tem essas características, isso é entendido como um módulo. Se você importar usando o script type text JavaScript, ele é entendido como um script. E aí você passa a ter aí uma referência para o this, apontando para o window. A gente tem algumas cláusulas nos módulos que são para a gente conseguir disponibilizar uma parte dele para que seja importada em outros arquivos. E a gente tem uma outra parte aqui que é para importar. Então, assim, geralmente a gente coloca no final do arquivo e diz quais são os elementos daquele arquivo .js que podem ser importados em outros arquivos. Tá? Então, o que você pode exportar, né? Você pode exportar um var, um let, um const, um function ou um class. Tá? Exemplos aqui. Export const name square. O que isso aqui significa? Que em outro arquivo .js você vai conseguir acessar e importar essa característica que se chama name. Mesma coisa se você tem um function. Export function ABC e aqui direto a declaração da função. Tá? Você tem essa sintaxe aqui também, ó, export entre chaves, né? Name e ABC. Se você quiser exportar tudo junto, não quiser ficar repetindo aqui, ó, export, export. E assim como a gente consegue exportar, a gente consegue importar os módulos. Então, você tem a instrução import para fazer a importação. Você coloca no início de cada arquivo, tá? As importações. E ela tem essa sintaxe aqui, ó. Import. Aqui você pode fazer uma lista de basicamente identificadores que foram exportados dos outros módulos from um arquivo JS. Repara aqui que, ó, a gente está fazendo a importação aqui com ponto barra, né?
Então, ponto barra significa a partir desse diretório que eu estou, vá para a pasta e depois para arquivo.js. Tá? Então, isso aqui é uma importação usando caminho relativo. Geralmente, a gente vê, quando a gente está usando arquivos de biblioteca, importações sem esse ponto barra aqui. Porque aí já é uma biblioteca que você consegue, que está instalada, tem os módulos instalados, e aí você pode simplesmente usar ela. Tem alguns detalhes aqui que, em sistemas como o Node.js, você não precisa dizer o ponto .js no final. Algumas características quando a gente está trabalhando com módulos. Então, por exemplo, a gente quer renomear o módulo. A gente tem lá import, e aí você vai ter um cara que se chama name, que fica nesse arquivo aqui. Você pode usar um s para trocar o nome dele. Tá? E aí qualquer elemento aqui que você importe, você pode trocar o nome dele e aí passar a acessar ele com outro nome dentro do arquivo que você está importando. Você pode também renomear as variáveis para fazer export, ou seja, export, e aí você tinha alguma coisa que chamava variável 1 no seu arquivo, e você coloca aqui s, e aí bota o arquivo que você... O arquivo não, o nome que você quiser. Tá? Então, você não precisa exportar necessariamente com os nomes que você usou no arquivo. O que mais que dá para fazer? Ó? Importando tudo e renomeando com um módulo. Import asterisco as alguma coisa. Você vai importar tudo que foi exportado no arquivo e ele vai ter um prefixo aqui que é o nome do módulo. Então, se tinha um cara lá chamado name, você bota lá módulo.name. Outras coisas interessantes que a gente faz com módulos e com exportações existe uma coisa chamada export default. Tá? O export default ele permite você importar alguma coisa sem ter que dar um nome direto para ele. Tá? Então, o export default você só pode usar um por módulo. Tá? Como é que funciona? Export default e o que você quer exportar. Tá? Pode ser uma variável, pode ser uma função. Você pode botar o export default no meio aqui de uma exportação com vários nomes, dizendo, por exemplo, name1 as default. Quando você for importar, você coloca import, o nome do que você exportou aqui, ó, tá? From e file. Na verdade, isso aqui é um novo nome, né? Isso aqui você está já renomeando sem ter que dizer quem é que você está importando. Porque se você não referenciar ninguém, você está importando o cara que é o default. Então, não importa se você exportou ABC aqui. Tá? Se você fizer dessa forma, repara, qual é a diferença? Como é que eu sei que eu estou fazendo um import default e não estou fazendo um import normal? Porque o import default, você não usa as chaves. Tá? Então, se não tiver abre chave, fecha chave, você está fazendo aqui um import default. Ó. Import _ from arquivo. Então, o que foi exportado default aqui do arquivo, você está importando aqui e usando esse nome que você disse aqui.